O nome do projeto Canoas Fandangueira, ele já diz tudo, né? Canoa Fandango, né? É a junção dessas duas atividades bem forte aqui em Ubatuba. E não dá para falar de fandango sem a canoa e não dá para falar de canoa sem fandango, né? Aqui em Ubatuba nós temos aqui grandes mestres canoeiros, construtor de canoa caiçara, de um pau só, para quem não conhece. E existe uma competição em Ubatuba que foi criada em 1976, se eu não me engano. É um esporte genuinamente ubatubano, onde encontra pescadores de norte a sul de Ubatuba. Quer dizer, como diz o meu amigo Nel lá da Praia da Fortaleza, a canoa caiçara, a corrida de canoa é o último elo que reúne o norte e o sul de Ubatuba. Isso, na verdade, não só mais o norte e o sul de Ubatuba, como Cananéia, Paraty. Então essa corrente, ela aumentou esses elos, né? E agora junto com o fandango. O fandango também, quando tem corrida de canoa, sempre tem um fandango, né? Então não é mais só um elo, são dois elos dessa corrente que está cada vez mais se fortalecendo, né? A corrida de canoa caiçara é uma brincadeira muito interessante, onde reúne pescadores, cada qual traz sua canoa de suas praias com feitios diferentes. E ali a gente celebra celebra uma forma de vida bem interessante, onde as pessoas se aproximam, onde as pessoas conversam, falam de pesca, falam de peixe, enfim. Então é um universo muito interessante, e para aqueles que gostariam de entender melhor, é só participar de uma prova de canoa, né, ou assistindo, enfim. Então o projeto ele traz e fortalece e fomenta todo esse processo de transação, né, de transformação dessa cultura que ainda resiste há séculos. Então, essa é uma forma de chegar nas pessoas que têm interesse pela cultura caiçara de Ubatuba ou pelo fandango de modo geral, né? O fandango caiçara. Bom, essa é a viola machete, né, que a gente está começando a construir. A viola machete era uma viola muito utilizada no passado, tanto para os bailes de fandango, tanto para as manifestações sagradas, como Folia do Divino, Folia de Reis, Dança de São Gonçalo. E é uma viola que desapareceu, né? E a gente conseguiu recuperar, né, o formato dessa viola. A ideia é produzir de novo essas violas para a gente dar continuidade na história da nossa viola. O formato dessa viola aqui, o corpo dela, é um desenho muito interessante, porque ela é uma viola cinturada, pequenininha, por isso a gente chama de viola machete, que ela é praticamente o tamanho de um machete mesmo, né? E eu já vi alguns antigos falar viola machete, o próprio seu Ricardo mesmo. Então ela é pequenininha. Tá aqui na forma, né? Então, vou falar até um pouco dessa viola nossa aqui. Essa viola batubana aqui era uma viola de 5 cordas usada nos bailes de fandango antigamente, e com a chegada das violas industrializadas, viola caipira de 10 cordas, nós fomos perdendo os fabricantes dessa viola, né? E aí, durante um bom tempo, eu venho pesquisando com o pessoal mais antigo para saber como era a viola feita antigamente aqui. Então eu fui pegando, são vários fragmentos espalhados, aí eu fui pegando um pouquinho de cada caiçara, né, que vivenciou, viu, ou o pai, né, fazia essas violas, e aí a gente acabou recuperando para fortalecer a história dessa viola, da continuidade. É claro que no passado ela era feita de uma madeira só, inteiriça, era feita cavocada, né, cacheta, goiana, cedro, dá para fazer viola. E hoje a gente abracou a ideia de fazer ela de aro, justamente para não desperdiçar madeira, né, porque desperdiça muita madeira. Então, com a madeira que você vai fazer uma viola, por exemplo, caiçara, batubana, dá para fazer praticamente 3 violas. Então a gente achou melhor eu achei melhor começar a construir essas violas de aro aqui, né? Que também eu aprendi um pouco com o mestre Aurélio também. Ele me passou um pouco das informações, inclusive das violas, né? Esse formato de viola aqui. E essas violas, ela desapareceu, a gente está começando a fabricar de novo.
né? Para quem quiser aprender, é fácil de fazer viola, não é difícil, apenas tem que ter o maquinário, né? E a madeira, principalmente eu trabalho muito com cedro rosa. Então a gente a ideia é construir de novo as nossas violas de 5 cordas que desapareceu aqui da nossa região. A minha influência assim com o fandango passou-se pelos conhecedores do fandango, pelo menos aqui em Ubatuba, né? Isso aí depois em outros municípios que tem fandango também, né? Dentro da cultura caiçara. Isso começou tudo em 2000, né? A gente, na verdade, o fandango, as folias de reis, folia de divino já tá vinculado ao modo de vida, né, da minha família, né? Meu avô era dançador de fandango, meu tio-avô era tocador de viola, outro tio era tocador de rabeca, então isso já estava dentro tá vinculado, né, o nosso modo dentro da família, né? Já faz parte já. E aí, quando eu comecei a me envolver com fandango, a partir de 2000, diretamente assim, na construção de instrumento, tocar viola, nós tivemos contato com vários conhecedores da arte do fandango, vários mestres, né? Dá para indicar os primeiros. Então a gente costumava muito ir na casa das pessoas, conhecer um pouquinho do seu Horácio, aqui do Promirim, seu Dito Fernandes, que, né? Saudoso seu Dito Fernandes, seu Ricardo, o Jango, né? Avô do Marinho, o Neco, Lauriana, entre outros tocadores, né? O Major, João Roque, que era gente da Praia do Meio. Todos eles tocavam viola, cantadores. Então a gente começou a fazer essas visitas, né? Fazer parte, vivenciar melhor essa história do fandango em Ubatuba. E hoje a gente, né, tem o seu Ricardo como maior referência. O Neco hoje para mim é o meu mestre. Né? O Neco para mim é um dos maiores conhecedores do fandango, não só do fandango como da canoa caiçara, enfim, entre outras atividades da cultura caiçara. Então, eu tenho o Neco hoje como um grande mestre para mim, né, onde eu aprendo com ele dia a dia. E o seu Ricardo, o saudoso seu Ricardo, onde tudo começou dentro da aprendizagem da rabeca. Né. Isso tudo começou quando, na verdade, o seu Ricardo deu uma oficina de rabeca na Fundarte. E aí eu já tinha interesse, né, em fabricar, na verdade, em aprender a construir instrumento, mas eu não imaginava como, porque eu nunca tive acesso a isso, né? Então, através dessa oficina que teve na Fundarte, que o Ney Martins uma vez trouxe o seu Ricardo para dar uma oficina, e ali começou, foi o estímulo, porque na verdade eu não cheguei a fazer essa oficina. Eu só fui aprender a fazer instrumento quando eu fui trabalhar no Instituto Menino Mar aqui no Batumirim. Inclusive o seu Ricardo já dava uma oficina de rabeca junto com o filho dele, o Tamar. E o seu Ricardo ele tinha muita dificuldade às vezes, por conta da vista dele já estar meio ruinzinho, pela idade, ele tinha dificuldade de medir. Então eu acabava medindo para ele e ali foi onde eu consegui, onde eu comecei a aprender a lidar com instrumento mesmo, fabricação de instrumento. Isso já faz quase uns 20 anos já. E dali para frente, aí em 2005 fui trabalhar na Fundarte, eu construí um machetinho e uma rabeca de cedro, inteiriça também, né, cavocada, uma peça só. Fiz o machetinho e dali começou a brincadeira nossa, dali nasceu o grupo Fandango Caiçara de Ubatuba. Né, numa brincadeira a gente já tinha esses instrumentos em mão, já pronto.
Mas acho que foi assim. E... Mas é isso, acho que foi bem, foi dessa forma que a gente se envolveu com os instrumentos, que eu me envolvi com os instrumentos, né? Eu tenho um jeito de fazer instrumento, né? O seu Ricardo fazia um jeito de... Ele tinha um feitio de rabeca, aí eu acabei fazendo um outro feitio, né? De rabeca, desenhos, enfim. Então acho que cada instrumento, cada construtor de instrumento tem o seu feitio de fazer instrumento. Nunca é igual, né? Mas a característica assim não tem muita... cada um com sua particularidade, assim, né? Mas a minha característica às vezes é um modelo diferente, assim, algumas coisinhas diferentes que dá para entender que é o que faz esse instrumento, né? Quando a pessoa vê um instrumento, tem alguma coisa ali que fala, esse instrumento foi o Mário Gatto que fez. Então, mas é isso, acho que é só o feitio mesmo que dá para saber de quem é essa rabeca, de quem é essa viola macheta, de quem é esse machetinho, enfim. A técnica que eu utilizo é a mesma com que eu trabalho com outros tipos de madeira, é formão, alguns instrumentos, maquinário elétrico, que ajudou muito, né? Mas não criei nenhuma técnica, assim, na verdade eu copiei, assim. Agora a história da forma, por exemplo, de fazer viola, aí sim, né? Porque eu aproveitei e fiz a forma, né? Por exemplo, isso aqui, ó. Eu aproveitei que eu cortei, fiz a forma, o desenho da viola, eu cortei. Essa parte eu já uso para prensar madeira. Aí eu coloco um grampo fora a fora, é muito prático. E tem gente que não, tem, né? Faz uns furos aqui e aqui coloca um toco, um elástico aqui para prender, enfim. Eu já aproveitei essa parte mesmo da madeira que encaixa direitinho. Para mim acho que é mais prático. Mas não sei se é uma técnica diferente, mas é uma coisa que eu aproveitei e fiz. Mas técnica nenhuma, né, assim, para fazer instrumento. Essa é a minha técnica, meu jeito de fazer, né? Eu uso muito cedro rosa. Eu acho que é uma madeira bem interessante para fazer instrumento de som. Né? Dá para fazer com cacheta, com guairana, mas eu utilizo muito cedro. Cedro eu uso bastante para confecção de instrumento, né? Mas tem outras madeiras assim que dá para trabalhar, né? Mas dentro da cultura caiçara mesmo é o que a gente tem, né? O cedro, é a cacheta, é a guairana, que são madeiras boas para construção de instrumentos. Isso no caso se alguém for tirar canoa, por exemplo, que aí dá para aproveitar bastante os galhos, enfim, né? Mas derrubar um cedro para fazer instrumento, isso eu não faço, mas eu uso as partes de aproveitamento mesmo, né? Que vai apodrecer no mato, né? E aí eu utilizo. E também eu trabalho com cedro já comprado em marcenaria, pedaço de aproveitamento, né? De reaproveitamento que chama. Então eu tenho bastante pedaço aí que dá para fazer bastante instrumento. Até porque antes eu fazia instrumentos inteiriço, né? De uma peça só, cavada.
E com essa técnica de fazer de aro, assim, com essa forma e tudo, então você não desperdiça madeira. Da forma que a gente fazia, né, os antigos nós fazia, que eu aprendi a fazer dessa forma e fiz muito assim, desperdiça muita madeira. Você faz uma viola, por exemplo, com um pedaço de cedro, com esse mesmo pedaço você faz 4 violas praticamente. Então é uma forma de não desperdiçar madeira, você aproveitar melhor a madeira, né? Então, para quem não conhece a viola machete ou viola batubana, a gente vai conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre ela. A viola batubana, segundo os antigos, e uma pesquisa já veio fazendo, né, que eu sou uma pessoa muito curiosa, e aí converso com os mestres acima de 70 anos, 80 anos, enfim. Então, eu consegui descobrir como era feito nossas violas de 5 cordas. Então, foi um longo processo de perguntas, né, de curiosidade da minha parte, assim, para entender como era. E aí eu consegui recuperar e fortalecer essa viola. Então, nessa oficina a gente vai falar um pouco dessa viola, de todo o processo de construção dessa viola, também prático, muito interessante e importante para que a gente fortaleça novamente a história dessa viola que desapareceu, pelo que eu entendo, assim, pelas prosas que eu fiz, há mais de 70 anos. Com a chegada da viola industrial, então a gente foi perdendo esse vínculo, né? Os fabricantes dessa viola foram parando de confeccionar para comprar a viola industrial, né? Como outras coisas, teve influência na nossa cultura que acabou sendo extinta, algumas coisas. E a viola era muito usada, né, nos bailes de fandango, nas folias de rei, no São Gonçalo, na folia de Divino Espírito Santo. E uma coisa bem interessante na folia é que os antigos tocadores, eles colocavam a viola aqui no queixo. Eles não tocavam viola aqui mais embaixo, tocavam no queixo aqui. Eles colocavam no queixo e tocavam aqui assim, ó. Né? Era uma viola pequenininha, então é confortável de colocar aqui e leve. Então acredito que seja por isso que utilizavam a viola em cima do peito, né, do coração aqui. E era feita de cacheta, né? Era feita esculpida de um pau só também, né? Era cavocada, né? Uma madeira inteiriça, assim. A cacheta é uma madeira abundante aqui na nossa região. E fácil de trabalhar, leve. E o processo dessa construção agora, que eu aprendi essa técnica de fazer de aro, ela também é tanto prática quanto fazer ela inteiriça. Às vezes é até mais fácil e o desperdício de madeira é menos. É uma violinha de 5 cordas, está aqui o bracinho que estou construindo, né? Uma viola de uma escala pequena de 10 casas. E essa viola começa muito fácil. Você escolhe a melhor madeira para você fazer essa viola. Primeiro escolhe a melhor madeira. Eu utilizo cedro, mas tem a cacheta, né? Tem outras madeiras que dá para confeccionar essa viola. Para quem não tem uma máquina, né, uma serra de mesa em casa, vai numa marcenaria e tira com 8 centímetros de altura e 3 milímetros de espessura, né? De 60 a 65, de 62 a 65 de comprimento. Você vai fazer os 2 aros, né? Tem um esquentador, você vai pôr no esquentador, mas antes de pôr no esquentador você deixa de molho num balde de água de um dia para o outro, para que ela puxe bastante água e fique mais maleável, mais flexível na hora de você colocar no modelador, né, para poder pegar o formato do molde da viola. Essa é a primeira parte. A segunda parte é você já começar a trabalhar com o braço da viola, né? Fabricar o braço da viola. Você vai fazer de cedro também, né? Vai modelar, vai fazer a caixa de cavilha mais ou menos onde comporta 5 cordas, 5 caravelhas, né, com um braço de mais ou menos de 24 centímetros, 25 centímetros, né,
isso a parte da escala, e você vai começar a beneficiar essa madeira ali para poder fazer o braço da viola. Depois vem a posição dos trastes, né? Vem uma parte em cima o espelho da viola, onde vai os trastes. O tampo é a mesma coisa, você tira o tampo, 2 tampos com 15 centímetros, porque a máquina essa corta a 8. Tanto o tampo, a parte de cima, como a parte de baixo. E dentro quando ela estiver já na forma, tem uma cinta que vai por dentro, né? Ou cintilha, colado, ela tem que ser bem flexível, acompanhar também, onde vai ser colado para que tanto o tampo, a parte de cima e o fundo, tem um espaço para colagem. E aí você começa a trabalhar a viola. Aí você já faz as cavilhas, faz o cavalete, né? Sabe uma coisa bem interessante também na história da nossa viola ubatuba? Eu acredito que no Brasil todo era feito dessa forma, né? Por não ter muito recurso, né? As violas de Ubatuba, por exemplo, ela era feita, as cordas, por exemplo, eram feitas de tripa de ouriço com tucum. O tucum era uma palmeira do mato aqui mesmo, né? Da gente aqui, da Mata Atlântica. Você tira a fibra dela, uma fibra bem resistente, bem forte, que também era usada para fazer rede de pesca, né? E linha para pescar, né? Linha para pescar. E era usada para fazer as cordas do instrumento também, tanto da rabeca quanto para viola, machete e o machetinho. Ela tirava aquela fibra, acochava aquela fibra, né? Acochava, fazia as espessuras da corda que ia utilizar na viola. E com a tripa do ouriço, o ouriço pra gente é o porco-espinho, o porco-espinho, né? Não o da pedra, mas é o ouriço é o porco-espinho. A tripa dele, eles passavam o tucum dentro daquela tripa, amarrava um peso e com o tempo ela ia esticando a fibra até abracar a fibra. Assim virava a corda da viola. E a cola era usada o sumbaré, uma espécie de orquídea, por nome sumbaré, é um nome popular. O sumbaré cortava, né? Cortava o caule dele, botava no braseiro, fogão a lenha, tirava toda aquela seiva e assim fazia a colagem do instrumento, né? Então era feito dessa forma. E as cordas utilizadas pode ser tanto de cavaco, tanto de viola mesmo, a gente utiliza. As cordas são usadas Ré, Lá, Fá sustenido, Ré e Lá. Essa é as cordas da viola caipira que a gente compra para poder utilizar na afinação natural ou um pouco acima da natural da viola caiçara. Então, depois do corpo da viola feito já na forma e com o braço já feitinho, né? Você faz as cavilhas. É importante fazer a cavilha com madeira rígida, né? Madeira de cerne, madeira mais dura, um ipê, uma maçaranduba, com madeira que a gente tem aqui, que é maçataúba, né? Da nossa região, o pequiá, enfim, outras madeiras de cerne, bem dura, para que ela na hora de afinar ela não rache. Tanto o cavalete, onde passa as cordas, tanto o cavalete de trás da viola, as caravelhas, e o cavalete no final aqui também é importante fazer de madeira rígida, né? E a afinação natural, que a gente utiliza, o paraguaçu, como alguns chamam. Se for tocar numa folia, ele é um pouco mais alta, talvez meia acima da natural, um pouco mais alta, né? E aí você, para finalizar, ou você passa uma seladora, né? 2 mãos de seladora, uma diluída, depois uma mais grossa, com uma boneca feita ou numa pistola de compressor. E aí você utiliza 5 cordas, as nossas violas eram de 5 cordas. Tá pronta a viola para tocar um fandango, ou para tocar uma folia, enfim, o que quiser também, né? Falando de fandango, né?
que eu faço instrumento específico do fandango, a dica é que as pessoas primeiro saiba um pouco da história do fandango, tenta entender o que é o fandango, a musicalidade de caiçara, e a partir disso daí, acho que de forma muito natural, que ela vai se interessar pelos instrumentos. Então acho que a dica é essa, é conhecer o fandango primeiro, para depois, isso acho que de forma muito natural, automaticamente ele vai se interessar pelos instrumentos. E se quiser aprender, é só vir aqui em casa e aprende. Dá para fazer uma viola em 3, 4 dias facilmente, ou uma rabeca, enfim.